Josias, é impressionante. Eu perguntei a ela sobre essa questão da repercussão, né, aqui no Brasil. A gente vê os políticos, claro, celebrando, é Flávio Bolsonaro. Todos eles nas redes sociais estão falando bastante sobre a vitória do Paz e querendo trazer isso politicamente para o Brasil, né? É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. E aqui no nosso chat tem muita gente falando também a respeito disso. E até tem gente que escreveu aqui, eu acho, claro, uma declaração que quer ser pegar mais pesado. Na Bolívia, a esquerda não conseguiu nem ir para o segundo turno. Derrete esquerdalha, é o que o Luiz escreve aqui no nosso chat. As pessoas se animam demais com esse mapa, né, que às vezes vai oscilando entre direita e esquerda. Como é que você vê hoje, Josias, essa disputa de direita e esquerda na América Latina? E quando as pessoas querem trazer isso para a política brasileira, será que o eleitor brasileiro olha isso e também acaba se influenciando ou não, como aconteceu com o Milei, que eles quiseram explorar muito? Acho que não, Fabiola. O eleitor brasileiro é muito pragmático, né? Pelo menos o eleitor que decide as eleições, ele olha o desempenho, né? Vê o desempenho do governo. Na prática, quando um presidente da República é candidato à reeleição, a eleição vira um plebiscito do governo que sai, né? Então, o eleitor tende a observar o desempenho do governo, no caso, o governo do Lula, e a alternativa que está do outro lado, né, com a perspectiva de que quem vai fazer o melhor governo? Né? Isso acho que pesa mais do que qualquer outro efeito, né, Fabiola? E de resto, de fato existe um vento, uma ventania, até se os indicadores se confirmarem, de direita, né? Na vizinhança. Houve a eleição do Javier Milei, que é um ultradireitista na Argentina. Houve também a reeleição do Daniel Noboa no Equador, e há agora uma dificuldade nas eleições presidenciais em relação à esquerda no Chile, que é governado pelo esquerdista lá, o Gabriel Boric, na Colômbia, do Gustavo Petro, e no Brasil também, se formos analisar, o Lula recuperou parte da sua popularidade, mas a direita no Brasil não está morta, né? Embora o Lula seja favorito, segundo as pesquisas todas, a direita não está morta e não vai ser um passeio no parque a sucessão no Brasil no próximo ano, né? Mas se formos analisar, Fabíola, como eu estava realçando há pouco, esses resultados eles estão mais relacionados ao desempenho do que à ideologia, né? Na Bolívia havia, de fato, duas alternativas conservadoras agora no segundo turno. A esquerda não foi nem ao segundo turno, mas prevaleceu lá a opção mais moderada. Havia um polo de ultradireita mais próximo do Javier Milei, que era o Jorge Quiroga. Este falava contra o Mercosul, dizia que retiraria a Bolívia desse processo de ingresso no BRICS. Então ele tinha uma posição muito mais próxima do Milei do que da direita mais sensata, né? Mas prevaleceu a sensatez. E o candidato que venceu lá já acenou para um diálogo com Lula, não tem nenhuma restrição ao Mercosul, ao contrário, tampouco faz restrições ao BRICS, né? Então, existe de fato um vento conservador soprando no continente. Esse resultado da Bolívia vai nessa direção. Agora, tudo isso, Fabíola, está associado ao desempenho, mais do que à ideologia, a meu juízo. Porque o Bolsonaro foi mandado mais cedo para casa porque fez uma presidência horrorosa, precária. Do mesmo modo, no Chile, quando o eleitor lá despachou o Sebastián Piñera, da mesma maneira na Colômbia, com Ivan Duque. Então, são governos que se entregaram resultados precários e que foram trocados, não porque eram governos de direita, mas porque foram mal sucedidos. Do mesmo modo, agora, se a esquerda for mal avaliada nos países onde haverá eleições, vai ter eleição agora no mês que vem no Chile, no ano que vem no Brasil e na Colômbia. Se não tiver desempenho, se a ideologia se apresentar acima do resultado, aí o eleitor tende a optar pelo adversário, né?
Então, a direita brasileira tem dificuldade de enxergar isso, Fabiola. Primeiro, o eleitorado está pouco se lixando para o que acontece na vizinhança, né? Até porque o presidente reeleito do Equador, o Noboa, já esteve com o Lula, embora seja lá de direita, não se furtou a dialogar com o presidente brasileiro, porque tem interesse a defender no Brasil. Do mesmo modo, agora o novo presidente da Bolívia. E o eleitorado vai olhar o desempenho, Fabiola. A ideologia é o caminho mais próximo para o insucesso se ela vier dissociada de resultados práticos. Ideologia por ideologia, se fosse essa a lógica do eleitorado, o Bolsonaro estaria desgovernando o Brasil até hoje.